Então a gente acabou investindo bastante sempre, né? Sempre foi esse o foco. A gente faz muito pouca distribuição de lucros e reinveste muito na empresa. Então esse também é um segredo da nossa filosofia de trabalho, né? Do nosso grupo. A gente teve um pouquinho de dificuldade no começo, de fato. Os concorrentes queriam dizer que a gente não sabia fazer, existia assim um pouco de uma contra-propaganda no mercado, assim, né? Só que esses concorrentes que falavam isso já não estão mais no mercado, né? Vale a pena investir em treinamento de pessoas. Antes de o que fazer, é você ter as pessoas certas. Toda grande estrutura tem uma história por trás e por trás de cada peça um sonho. Então, bem-vindo a mais um Além do Concreto. E hoje eu estou aqui em Curitiba, Grande Curitiba, em Pinhais, para ser mais preciso. E eu estou tendo a honra aqui de visitar um dos primeiros clientes nossos aqui, que é a Marna. Estou aqui com o Guilherme. Isso aí. Obrigado Beleza. pela recepção. Seja bem-vindo aí. Para mim é uma satisfação estar aqui. Depois de... Já vim depois, mas essa aqui foi uma das primeiras salas que a gente veio vender o sistema aqui há 13 anos atrás. É uma história, né? Então, 13 anos. Uma 13 história anos. legal. Bom, mas a gente não veio falar aqui de Planix. A ideia é a gente contar um pouquinho da trajetória da Marna. Queria que você se apresentasse, fica à vontade. Tá bom. Bom, a minha história também está ligada com a Marna, né, junto. A Marna, nós adquirimos a Marna há 17 anos, né? Mas eu sou engenheiro civil, eu já tenho mais de 20 anos de formado, né? Me formei na Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Também sou administrador, fiz administração na UDESC. Então hoje eu uno as duas... Mas você é daqui mesmo, de Curitiba? Não. Eu sou paranaense, eu nasci em Curitiba por uma questão de médico e tal, né? Mas a minha vida foi infância e adolescência em Foz do Iguaçu, né? Sou meio paraguaio, né? Morei na fronteira ali, né? Por que morei lá? Porque a gente tem negócio no Paraguai, né? Meu pai trabalhava com madeira, né? Madeireira e tal, e depois fazenda, né? Até hoje tem fazenda no Paraguai. E aí, por conta disso, eu acabei morando em Foz e depois eu me mudei para Florianópolis, né? Então, minha família hoje mora em Florianópolis, assim, a família do meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né? Uma irmã mora em Florianópolis, a outra está no Piauí, mas é outro, não tem nada a ver com... E mexe com cartório, né? Uma é médica e outra é cartorária, né? Então, tá cada um num canto. E nós temos uma empresa também em São José, Santa Catarina, que se chama Protensul. E aí, época assim, quase formado, eu fui trabalhar na Protensul, estágio, tudo, né? Sempre tive envolvido. A Protensul, ela começou em 91, né? Eu tinha 10 anos, então eu sempre estava envolvido, né, com concreto, né? E tem uma outra empresa também antes disso, a Cimenblock, que é de artefatos de cimento, que desde que eu nasci ela já existia, né? Então, lá na Grande Florianópolis também, então o concreto está no sangue já, né? É quase um vírus, né, que é transmitido de pai para filho às vezes. Não tem jeito, né? Não tem como escapar. Vem no sangue. E eu tô trazendo a minha filha para cá também, ela vai fazer 10 anos. Gente, de vez em quando ela vem aqui na fábrica e faz parte aí do... Já tá com o capacetezinho. O capacete já tem. Rosa tudo, né? não, né? Não é rosa, mas ela vem, é amarelo. Entendi. Legal. E para ela gostar de pré-fabricado, sempre no aniversário, Natal, eu dou um Lego para ela gosta de Lego já, né? Já tem que ir subornando, né? Ela diz que vai ser arquiteta, né? Mas a gente... Inevitável. Mas é isso, né? Então, brevemente... Legal. Eu não precisava entregar a idade, não, que você falou que em 91 estava com 10 anos, você falou, já entregou. Já entreguei, né? Já era. Mas me fala aqui, Guilherme, como é que começa a história da Marna aqui? A gente está numa região aqui da Grande Curitiba. Como é que começa essa história aqui da empresa? Sim. Bom, a Marna, né? A Marna, de fato, a antiga Marna, que a gente fala, né? Que antes da gente estar aqui,
ela é uma das mais antigas empresas de pré-fabricados do Brasil. Tem uma história muito bonita, né? Ela foi fundada em 1956, nesse mesmo local que nós estamos. Então ela é realmente bem antiga. Acho que provavelmente ela é a segunda fábrica mais antiga, talvez junto com a Protendit ali, sabe? Ela tem essa história bem... Foram pioneiros em proteção e vigas protendidas, né? Faziam muita obras de ponte, infraestrutura, né? Tanto que ela era... O nome era Construtora Marna, né? Marna Construtora de Obras. Então ela teve muito essa... Usava pré-fabricado, mais específico... fazia ponte, né? Pegava um contrato de uma ponte completa e fazia para ela mesma, né? Ponte, galerias, né? Aduelas. Então, por muitos anos foi isso. Construtora. Então os fundadores, Marna, né? Marna é interessante. Marna é o sobrenome dele? São 2 sobrenomes juntos. São 2 sócios. Um dos sócios se chama René Mathieu, que é MA, né? Mathieu, é um francês, é um arquiteto francês, que é conterrâneo do... Ainda vivo? Agora não é mais, mas faz uns 2 ou 3 anos que faleceu. Mas faleceu com mais de 90 anos. E contemporâneo do Vasconcelos, né? O cara, eram amigos, tudo, né? Então é Mathieu, e o outro sobrenome é Arnes, da família Arnes, né? Que tem uma família famosa aí, né? Que tem tem até um senador, né? Arnes, né? E pessoal ligado à Igreja Católica também, a Zilda Arnes, né? Tem o pessoal aqui de Curitiba. Então era o Felipe Arnes, né? Então, Felipe Arnes é vivo ainda, tem 96 anos. Então é Mathieu e Arnes, né? Marna, né? Então, essa aqui é a história do nome. Que legal. Então, tem uma história muito bonita, assim, de muita engenharia, né? Por trás, muito pioneirismo. Foi, assim, desenvolveram muita coisa. Na época não tinha muita tecnologia, eles tiveram que desbravar muita coisa, né? Então, conheço algumas pessoas que a primeira fábrica de pré-fabricados que visitaram na vida foi aqui na Marna, né? Coisas na época da faculdade, assim, né? Justamente por ser uma fábrica antiga, né? Então, brevemente essa história, que né? Legal. A gente fala que é, vamos dizer, a antiga Marna, né? Depois, em 2008, que nós tivemos a oportunidade de comprar a empresa aqui, né? E ela ficou operando até vocês adquirirem ou não? Sim, ela nunca parou. Nunca parou. Ela teve, vamos dizer, altos e baixos, assim, né? Quando nós compramos, ela fabricava apenas estaca protendida, quadrada, né? Então ela estava com uma produção, assim, uma fábrica enxuta, né? Bem organizada, tudo. Então foi essa, né? Então já não fazia mais vigas de ponte, já estava em outra etapa, outro ciclo, né? E daí nós vimos a oportunidade para expandir, né? Comprar para expandir para outros produtos. Porque a gente já tinha o conhecimento, o know-how lá da Protensul, lá de Santa Catarina, né? Então eu trabalhei lá como engenheiro formado por 5 anos, e aí os mesmos sócios da Protensul compraram a Marna, né? Então foi então a mesma capital social até hoje é o mesmo, né? As 2 empresas. Então é uma fábrica que vai fazer 70 anos de operação. Exatamente, ano que vem vai fazer 70 anos. Então eu arrisco a dizer que se não for a mais antiga do Brasil em operação, tá próxima ali top de 3 aí com certeza. Até interessante histórico também. Pegar um histórico aí. Existe um livro do Vasconcelos que ele cita as fábricas mais antigas e ele conta a história da Marna também, sabe? Que legal isso. Então, acho bem que interessante. Eu sei qual que é esse livro dele. Isso, eu acho que é o primeiro deles, né? É o primeiro deles. É isso mesmo. E como é que foi essa questão essa transição? Por que chegar na Marna? Por que a Marna? Como é que foi encontrar esse pessoal aí e falar, vamos adquirir? Como é que foi? Por que isso? Isso aí foi boca a boca, assim. Apareceu, a gente já estava numa vontade de expansão, coincidiu também com... porque lá na Protensul, quem toca lá é meu primo, né? Então a gente estava querendo abrir uma outra frente, né? E eu estava já com uma vontade também, uma idade, né? De talvez desbravar, né? Tudo é momento, time, né? Time na vida, né? Daí apareceu essa oportunidade, a gente acabou se acertando aí com
com os Mas foi antigos. coincidência de alguém que conhecia? Alguém ofereceu, assim, tinha já tá. antigamente, tinha tido uma oferta, mas a gente não se interessou na época. Na mesma época a gente estava também olhando uma outra empresa para adquirir, uma outra empresa de pré-fabricado para adquirir, só que lá no Rio de Janeiro. Só que daí a gente acabou desistindo lá e ao mesmo tempo apareceu aqui essa oportunidade. A gente aí optou por vir para cá, que fez mais sentido para a gente, assim, pela logística, por ser no sul, né? A gente já está mais acostumado aqui, né? E aí vocês não quiseram mudar o nome? Não mudou nada da... Não, a gente... Nem a logo? A gente preferiu, a gente manteve tudo como está, né? Porque tinha bastante nome aqui na região, né? Principalmente o pessoal mais antigo, já conhecia a questão da tradição, né? Isso pega bastante, né? Na engenharia, na confiança, né? Então a gente optou por manter o mesmo nome, apesar que se quisesse ter mudado para Protensul, poderia, né? Mas a gente optou por isso mesmo para manter a história. Estrategicamente, né? E, inclusive tem o nome, né? E a logo, você falou da logo, a logo é a mesma. Se você reparar, assim, ela remete a uma placa de sinalização. Uma placa então, como de rodovia. A raiz é a rodovia, é uma ponte curta, ponte curta, assim, ela remete a isso, né? Então é isso, né? A logo é isso. História bacana isso. Essa aqui é a... Pô, interessante, não sabia disso. Mas sempre dessa história de 70 anos, eu sabia que era bem antigo, mas não sabia que estava nesse nível. Então, nesse mesmo local aqui, nesse terreno que nós estamos, né? Então o terreno aqui é bem grande, né? São 200 mil metros quadrados de área, né? Então a gente é privilegiado nesse sentido também, né? É uma área que eu até estava mostrando que ela é toda... A área é plano e quadrado. É o sonho de qualquer fábrica de pré-fabricado. Exato. É uma área plana e quadrada dentro de um centro urbano. Sim. Né, então tem acesso, então tá uma área fantástica aqui para poder fazer a fábrica. Mas entrando nessa parte aí, Guilherme, como é que foi assim, os desafios iniciais? Você já tinha um negócio, sim, mas está indo para uma outra área, porque uma coisa era fazer estágio, outra coisa é começar a fazer obra. Né? Me fala um pouquinho disso aí, o que você... assim, a gente tinha já um know-how da outra empresa, né? Então tinha já um conhecimento, já fazia estaca, laje alveolar, fazia já um pouco de obra. Né? Já tinha um pouco de obra. Tinha, já fazia galpões, já tinha feito obra de supermercado, assim, já existia um histórico, né? Edifício garagem, então eu tinha participado desses projetos, então já existia, né, um certo aprendizado, né? E aí o desafio maior foi chegar aqui para uma equipe que nunca tinha visto nada além de estaca, né? E começar a introduzir essas ideias, né? Então, além, claro, do investimento, né, o capital necessário para comprar formas, fazer galpão. Então, o grande desafio foi em equipe, né? Foi essa questão de introjetar na mente das pessoas aqui, de passar a visão para elas o que era, né? O que é uma obra pré-fabricada. Então, teve um pouco de dificuldade nisso, mas é normal, né? Então, e também coincidiu um pouco com uma época que estava bem aquecida a economia quando nós adquirimos aqui. 2008. Que teve até aquela... a entrada das obras para a Copa, essas coisas depois. Né? E estava tendo uma obra grande da refinaria da Petrobras aqui na região, tinha 10 mil pessoas trabalhando, então estava difícil de contratar, né? Então a gente teve uma dificuldade que tem hoje em dia, mas na época não sei, talvez pela minha falta de experiência, o desafio era um pouco maior, assim, né? Não sei, para começar do zero, hoje parece que as coisas fluem um pouco melhor, né? Então, e a gente já tem mais equipe, né? Mas é desde a equipe de engenharia, né? Por uma época, quando nós compramos a empresa aqui, por exemplo, tinha só um engenheiro, né? E logo ele saiu, aí eu fiquei sozinho como único engenheiro por alguns meses, né? E então, daí depois a gente tem que formar a equipe, né? Montar, né? Hoje nós somos equipe de engenharia 12 pessoas, né? Então já, assim, é uma massa crítica, né? As coisas precisam mesmo, né? A gente precisa ter essa inteligência, né? Esse conhecimento por trás, que ninguém faz nada sozinho, né? Então, sozinho realmente não funciona, né? Então eu falei... E foi um desafio, talvez você veio para cá sozinho. Eu vim sozinho, exato, da família. Você estava com quantos anos? Eu tinha de 26 para 27. De 26 para 27, então um pouco de inexperiência, bastante inexperiência, né?
a família, claro, me dando respaldo, né? Mas ao mesmo tempo só eu que vim para cá, né? E o restante lá da família tinha que tocar a vida lá, né? Tem a empresa também para o dia a dia, né? Sim. Então não era uma coisa, era um suporte mais à distância, né? Então, mas eles estão sempre aí, né? São bem parceiros, né? A gente tem bastante harmonia, assim, harmonia familiar, né? Nosso conselho, assim, o conselho de administração, que é mais informal, na verdade, nossa governança é bem informal, mas bem harmônica, né? A gente tem uma boa relação. Então eles dão bastante suporte, né? Tem meu pai e meus 2 primos hoje, né? Que estão no conselho, né? São sócios, são bem parceiros, né? E dos sócios originais, 2 faleceram já, né? Então, dos 3 originais, né? É meu pai e mais 2 tios, né? E então é isso. Hoje é meu pai e 2 primos, né? Que são segunda geração, né? Daí eu sou segunda geração também. Entendeu? Entendi. E esse desafio assim do Guilherme lá com 20 e poucos anos, vim para Curitiba, uma outra cidade, como é que foi encarar isso aí para poder trazer isso para uma fábrica de pré-fabricado? Sim. Você está aqui como CEO da empresa aqui, né? Sim, você está à frente do processo ainda. E essa transição, isso, você já tinha trabalhado lá, mas não direcionado o negócio sozinho. Não. Eu trabalhava na operação, vamos dizer. Eu trabalhava no setor de orçamento e um pouco comercial, um pouco orçamento, um pouco faz tudo, né? Mas eu trabalhei muito como orçamentista, vendas também, contato com o cliente, e depois, quando fechava a obra, na operação, um pouco no início da operação, né? Visitava a obra, gerenciava a fábrica, então era um pouco de tudo, assim. Fazia café? Um pouco de tudo, né? Tem que... É isso. Mas também na época de... Fiz meu TCC em concreto, né? Você falou fazer café, eu fazia concreto. Eu rodava concreto na betoneira, fazia corpo de prova, né? Tudo isso aí faz parte do processo, né? Tem que passar por um pouco de cada área, né? Mas foi importante para a formação, mas o desafio de tocar a empresa foi aqui mesmo, né? De tocar a empresa como um todo, né? O bom é que a empresa estava pequena, estava organizada quando eu cheguei aqui. Então a equipe que estava aqui, os antigos funcionários eram bons, né? Então me ajudaram bastante também nesse processo de eu também aprender, né? E me adaptar ao novo desafio, né? Mas então teve um acolhimento então da turma. Teve, foi tranquilo, foi não bem foi aquela assim, pô, esse cara aí. Porque a gente manteve também o pessoal antigo, eles achavam que seriam todos demitidos, né? Depois eu soube assim, né? Mas todos ficaram, claro que com o tempo é natural que vai tendo uma renovação, mas no primeiro momento toda a equipe foi mantida, né? Então foi um desafio, mas foi legal. E de certa forma eu já vim me preparando para isso, assim, sempre, né? Para um dia chegar a esse ponto, né? Desde os estudos, tudo, né? E a própria prática lá. Então foi isso, né? Eu falo que assim que às vezes é diferente a técnica, igual você falou, eu aprendi a rodar concreto, fazer cubo de prova, mas que muda a parte da gestão de um negócio. Sim. Que às vezes você sabe muito do técnico, mas você assumiu algo, ainda mais algo que já existia. Isso. Né? Você não começou ela do zero, ela já estava rodando. Talvez é um processo diferente, né? Isso. Tem uma fábrica antiga já rodando, e você tem uma fusão ali que acontece que entra outra gestão, né? Sim, e você com 20 e poucos anos, eu imagino que foi um desafio para poder vencer. Foi. É bem desafiador mesmo. Foi bastante erro e acerto, né? Então... Fala um pouquinho dos erros aí. O que você acha que você... Não falar assim, se você fosse voltar no tempo, você falaria pro Guilherme na convite, pô, não faz isso não. Uma boa pergunta, né? Nem sei o que dizer agora, mas a gente erra muito assim, a gente acabou errando algumas decisões de investimento que se fosse hoje faria um pouco diferente. Por exemplo, a implantação de um barracão, de um layout, né? Tem algumas coisas que poderiam ser diferentes, né? Questão de também um pouco de precificação, a gente vai aprendendo, né? Tinha alguns gargalos de mão de obra, mas ao mesmo tempo é difícil de falar assim, né? É um todo, né? O que poderia
que faria diferente, né? E a parte da... Você veio para o mercado novo. Você estava acostumado com o mercado de Santa Catarina ali. Você veio para o mercado novo. Como é que foi essa absorção do comercial? Sabe, de venda de obra? Pô, trocou-lhe o dono? Como é que foi com relação a isso? Assim, a gente tinha já... A Marna tinha bastante nome com estacas, né? Então, isso ajudou a abrir caminho para vender obras. No começo a gente teve dificuldade para a parte de obras, né? De galpões, supermercado, né? Obra que eu digo, pilares, vigas, laje alveolar, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade no começo, de fato. Os concorrentes queriam dizer que a gente não sabia fazer, existia assim um pouco de uma contra-propaganda no mercado, assim, né? Só que esses concorrentes que falavam isso já não estão mais no mercado, né? Então a gente sempre gostou de fazer um trabalho de não falar mal dos concorrentes, sempre fazer bem o nosso trabalho e procurar ganhar nome assim com o tempo, né? Então a gente foi fazendo, começou devagar mesmo, né? A parte de estacas manteve, mas a parte de obras a gente foi conquistando credibilidade aos poucos, sempre com bastante seriedade na engenharia. A gente sempre procurou fazer bem dentro da norma as coisas, né? Então muitas vezes até hoje, a gente prefere perder uma obra do que fazer uma coisa fora de norma, né? Então acontece que tem concorrentes que trabalham às vezes com umas seções de pilar mais esbelta, seção de viga mais esbelta, só para ganhar obra, mas isso aí acaba sendo contra a engenharia, né? A gente é muito fiel à engenharia, a gente gosta de fazer tudo, a gente prefere errar para mais do que para menos, né? Então a gente é mais conservador nesse sentido. Então e assim a gente foi conquistando, sabe, nosso espaço. Nosso tipo de cliente é um cliente que valoriza isso, sabe? Essa foi nosso caminho, né? Foi esse aí. Não ganhar mercado pela confiança e não pelo preço, né? Isso é um valor seu. Sim. Esse é um valor, é um valor, de exato. vocês hoje. Essa seriedade, assim, né? E partindo um pouquinho para esse lado também, o que vocês imaginam que seja... E você já falou que é negociável, talvez, mas dando até como um conselho para alguém que está com uma fábrica hoje, fala, cara, isso aqui é importante você não fazer, ou isso aqui é importante você fazer. O que você falaria? Também pode ser nesse aspecto, ou aspecto mesmo de fábrica, né? Algo que você conseguiria expor nesse aspecto, assim. Eu vejo com mais clareza, né? Com esse tempo e com a pequena experiência aí, que vale a pena investir em treinamento de pessoas. Isso para mim, assim, e tem muito assim, antes de o que fazer, você ter as pessoas certas, né? Que tem uma frase mais ou menos essa, né? Antes de você saber onde ir, tem que colocar as pessoas certas no ônibus, né? Então, tem algum pensador americano que falou isso, e isso faz bastante sentido. Se você tem uma equipe boa e bem treinada, as coisas vão se organizando assim por si só, sabe? Não adianta você ter um melhor planejamento estratégico do mundo e ninguém para fazer. Aí você vai ter uma dificuldade. Então acho que com o tempo fui aprendendo isso também, sabe? Eu desenhava muito o planejamento perfeito no papel, só que me faltava um pouco a questão de perfeito entre aspas, né? A gente acha que é perfeito, mas não é nada perfeito, né? Então um pouco foi isso, né? Um pouco foi isso que eu penso hoje, né? Que as pessoas fazem bastante diferença. Você ter uma boa equipe e treinar bastante, principalmente hoje, né? Eu vejo com a carência de mão de obra, chão de fábrica é difícil, o turnover é muito alto. Por exemplo, ano passado o nosso turnover foi de 60% no chão de fábrica, é muito alto. É muita gente. E quanto mais a gente investe em treinamento, isso tende a diminuir, né? Tende a diminuir, mas não garante nada, né? Você treina para daqui a pouco a pessoa aprende e vai para uma outra empresa, tudo bem, né? Você tem que ter esse desprendimento, né? Mas vale a pena investir, né? Investir em pessoas. Foi um aprendizado, né? Importante. Porque sem time você não consegue caminhar, você vai ficar travado. Isso é fundamental. Outra coisa que, falando em aprendizado, né? A questão de liquidez, né? Você trabalhar com bastante, se possível, né? Caixa Caixa é rei. Né? Tem que ter. Então,
A gente teve já em 2015 ali a crise da Dilma, né? 15, 16, 17 foi um período difícil para a gente. Assombroso. A gente, para muitas pessoas, né? Mas a gente em particular, falo da nossa experiência, né? A gente teve a marolinha lá do Lula em 2008, 2009 ali, que teve a crise do subprime, né? Já deu foi um ensaio assim para também aprender um pouco sobre crise, né? Aí depois melhorou, tal, até 2015 foi bom. 2008 a 2015 foi 2009 a 2015, na verdade, né? Aí deu uma boa brecada assim, por uns 3 anos, foi bem ruim. E a gente na época estava investindo bastante, então a gente acabou se descapitalizando em função de investimentos. Como a gente precisava fazer a fábrica do zero, né? Então a gente acabou investindo bastante sempre, né? Sempre foi esse o foco. A nossa maneira de trabalhar a gente faz muito pouca distribuição de lucros para os sócios e reinveste muito na empresa. Então esse também é um segredo nossa filosofia de trabalho, né, do nosso grupo. É muito reinvestimento na empresa. Então a gente tem essa característica, né? Mas isso acabou também atrapalhando a questão do caixa, porque todo o caixa que a gente acabou reinvestindo em imobilizado, né? Mas, enfim, daí hoje a gente está mais vacinado para isso, né? Então a gente tem que investir, mas tem que ter liquidez, né? Então a gente tem umas metas de liquidez aí de ter bastante dinheiro em caixa aí, bastante estoque, né? Depois de ter levado uns sustos lá atrás, a gente aprendeu, sabe? Então, é isso aí. Apanhou e aprendeu apanhando. É isso aí. Bom, trazendo um pouquinho do mercado que você falou aí, por causa dessas crises, né? Como é que você tem enxergado hoje o pré-fabricado hoje no Brasil, né? Você já esteve à frente da BSIC um tempo, né? Então, como é que você está enxergando hoje o pré-fabricado no Brasil? Eu falo assim, tanto por sentimento meu, quanto por dados, assim, de pesquisas da BSIC, que o pré-fabricado, com essa falta de mão de obra, o mercado do pré-fabricado ele tem aumentado em volume. Então, as empresas, no momento, elas estão trabalhando relativamente, estou falando cheias, né, mas elas estão com uma certa carteira, assim, né, elas estão conseguindo trabalhar com uma certa tranquilidade, estão girando, né. Então, isso é um sintoma que o mercado antigamente era mais disputado, assim, a questão de tinha uma obra lá, tinha 10 empresas para disputar aquela obra, e aí o preço também daquela obra tendia a baixar pela concorrência natural, né? E então era mais difícil você conseguir fechar uma obra, né? Porque o mercado era menor. E o mercado hoje parece que ele amadureceu mais, tem mais mercado, tem mais volume, vamos dizer assim, de concreto para as empresas fazerem. Tanto é que surgem empresas novas, tem surgido empresas novas, né? E ao mesmo tempo as empresas mais antigas continuam com seus volumes, né, de produção. Então é interessante esse movimento, sabe? Entendi. Que tem acontecido. E com essa questão da falta de mão de obra, que é crônica, né, no Brasil inteiro, norte a sul, e devido à Bolsa Família também que atrapalha, né? Tem vários aspectos aí, né? Sem politizar a questão, sendo bem pragmático mesmo, né? Isso atrapalha, porque a pessoa acostuma a ficar recebendo auxílio, né? E aí tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Então isso é um fator que realmente atrapalha, né? Então, somado a tudo isso, a questão da industrialização, o pré-fabricado tem tido mais demanda ainda, por essa falta de mão de obra que está acontecendo. Então eu digo que é uma tendência, um caminho sem volta, é uma tendência forte, assim, né? Então por isso que tem também surgido outras, não é só o pré-fabricado, mas outras construções industrializadas, metálica, drywall, enfim, tudo que é tipo de industrialização é uma verdade aí, né? Que não tem como escapar, né? Então eu não sou muito assim, apesar de ter sido presidente da ABSIC por 2 anos, eu nunca gostei de ser muito clubista, assim, né? Falar que só o pré-fabricado que é bom, não. É a união dos sistemas, né? Então, depende da obra, você tem que ter a obra mista, dependendo
cobertura metálica vai bem, dependendo da cobertura de concreto vai melhor. Tudo é uma questão de engenharia, você tem que puxar pela engenharia, não pelo produto em si, né? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então tem surgido agora a construção, o pessoal gosta de falar off-site, construção modular 3D, né? A gente trabalha a construção modular 2D, né? Que é com painel, vigas e tal, né? Então, enfim, tem surgido muito por essa carência de mão de obra. Então eu vejo que é um mercado que está em expansão, né? Que tomara que continue, né? Independente da questão fiscal e do governo, né? O governo está fazendo um trabalho assim, está atrapalhando a economia, né? A gente espera que em breve o governo haja uma troca e que mude a política econômica para melhor. Então isso tudo vai potencializar ainda mais, né? Então mesmo com os juros nas alturas, né? Hoje a gente está aí com a taxa de juros 15%, é um absurdo, né? E ainda assim a gente está conseguindo rodar. É isso que eu ia perguntar. Mesmo com essa taxa ainda tem... Mesmo com essa taxa a gente está conseguindo rodar, né? Então é uma situação paradoxal, né? Então, mas é o governo gastando muito por um lado e o juro alto por outro, né? Pisando no acelerador de um lado e freando ao mesmo tempo, né? Fica uma coisa que não tem como se sustentar por muito tempo isso, né? Mas é o que né? A gente tem que sobreviver assim. O empresário brasileiro tem que ser resiliente, não é nem herói, nada disso, né? Quase isso, mas... É quase isso, mas tem que sobreviver e é assim mesmo, né? Então... Faz parte do jogo. Faz parte. Mas se você não quiser, não entra no jogo, não. É melhor ficar em casa. Exato. E como é que tá aí as projeções aí da Marna aí para o futuro, os outros 70 anos? Como é que vocês estão? Como é que tá isso aí com a empresa aí? A gente tem planos de expansão, né? A gente tem uma história, né, vou falar assim em números também para ficar mais fácil de entender, né? Quando nós adquirimos a Marna aqui, a nossa produção era em torno de 500 metros cúbicos, né, de concreto. Hoje nós estamos com 3.500, então multiplicou por 7, né, a produção de concreto. O número de funcionários também aumentou bastante, né? Então é um motivo de orgulho para a gente, né, chegar assim, né, ter feito isso. Foi um período longo também, né? Não foi tão curto assim, foi longo, mas a gente gosta de crescer com consistência, né? E crescendo com solidez, né? A gente não quer crescer rápido. E a gente no passado já cresceu muito rápido sem muita consistência. Então isso também foi um fator. A gente gosta de crescer de forma... Só lição aprendida. Lição aprendida, né? De forma estruturada, organizada, né? Então isso é importante para a gente. Mas a gente tem feito, né, investimentos, né? A gente tem feito todo ano crescendo, investindo. E então a nossa ideia é continuar crescendo. Nós temos planos aí para novos produtos, né? Aumentar os produtos que já existem, melhoria contínua, procurar melhorar as práticas internas, Kaizen. A gente tem um trabalho bem forte de Kaizen interno na fábrica, Lean. Legal saber disso. Lean Construction, né? Então a gente trabalha com isso já faz alguns anos, né? A gente tem bastante essa pegada, assim, né? De gestão. Então a gente gosta bastante disso, a gente fazer bem aquela história tipo uma maratona, né? Você vai fazer uma maratona, você não pode se preocupar com os teus adversários, você tem que se preocupar com você mesmo. Então a gente procura se comparar com a gente mesmo, né? Como é que a gente está indo nos nossos próprios números. A gente não liga muito para a concorrência, para o que o outro está fazendo. A gente até olha, claro, tem que olhar, né? Mas a gente procura se desenvolver, assim, aumentar a nossa própria produtividade, né? Fazer um trabalho bem, mas sempre crescendo, né? Sempre crescendo em produtividade e em produção, né? Entendi. Então é por aí, né? Pô, legal. Eu sempre pergunto isso, assim, eu faço muito isso voltado para a educação e para o mercado, fortalecimento do mercado, né? Igual a gente estava conversando. Sempre tem muita empresa, igual você falou, tem muita empresa começando, e eu acho que todo mercado, que todo mundo faz algo bom, ele tende a crescer. Então é bom para todo mundo. Imagino sempre, eu penso assim. Se hoje você fosse dar uma dica para alguém que está começando, o que você falaria que seria essencial para
essa empresa ou com essa pessoa? Uma pessoa que está começando no pré-fabricado. No pré-fabricado. É. Seja como uma empresa, seja como um profissional. Eu penso que também tem uma máxima assim, né, de você se cercar de pessoas melhores do que você. Essa é uma das principais coisas. Você buscar conhecimento e ter humildade, né, saber que você não sabe nada, né? Isso é muito importante. Boa. Aí você realmente consegue uma grande evolução. Essa é valiosa. Essa é valiosa. Isso mesmo. Bom, a gente vai encerrando aqui, mas antes da gente terminar, deixa eu pegar aqui uma coisa aqui que é para... Isso aqui é uma lembrança. Opa, olha aí, ó. Puta que show. Para a gente poder homenagear aí sobre... Nossa, cara, muito bom. Deixar olha aqui, aí registrado. Ó, que maravilha, hein? No processo aí. Muito bom, muito bom. Agradecendo aí pela... Essa vai pro mural já ali, né? Já vai pra recepção. Obrigado. Agradecendo pela conversa. Obrigadão. É isso aí. Esse é o objetivo mesmo, a gente conhecer um pouquinho. Encerrando aí com esse bate-papo aí, história sensacional aí das empresas mais antigas aí do Brasil. E aproveita, compartilha esse episódio aí com a sua turma, compartilha na sua empresa, com seus amigos, porque tem muito insight valioso. Às vezes ali num detalhezinho que ele falou serve para sua empresa. Então é importantíssimo. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima.